Boa noite, galera. Vamos ver se agora eu consigo. Tá dando um probleminha aqui na internet. Vamos ver se a gente consegue conectar. Agora sim. Fiz o convite. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Opa! E aí, meu camarada, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo Boa convite. noite. Nada. Todo mundo tá ouvindo direitinho? Consegue me ouvir direitinho, Ricardo? Perfeitamente. Então, beleza. É... Bom, prazer, né, ter você aqui. É uma honra para a gente estar entrevistando um medalhista olímpico, né? E conterrâneo aqui da gente, porque a nossa sede fica aqui em Itaperuna, cidade vizinha, sua cidade natal, não é isso? Na Isso, na atividade? atividade. Isso aí. Isso. E aí a gente podia começar, ô, Ricardo, falando um pouquinho dessa... Quem é o Ricardo, né? Como era antes dessa questão de ser paralímpico, como é que o esporte entrou na sua vida. Pode contar um pouquinho pra gente desse começo seu. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Como o camarada aqui me apresentou, é, meu nome é Ricardo Mendonça, sou natural de Natividade, interiorzão do Rio, né? Basicamente a última cidade antes de Minas, né? Penúltima. É até uma brincadeira no treino lá, falando que eu não sou do Rio, aqui no treino com o pessoal. Galera, então, eu não nasci deficiente físico e falar deficiente físico tá tudo bem, é isso mesmo. A pessoa que tem uma deficiência, ela é uma pessoa com deficiência. Então, assim, eu nasci convencional, assim como eu acredito que a maioria de vocês também seja convencional, ou seja, pessoa sem deficiência. Porém, aos 24 anos, eu sofri um acidente. Eu não nasci deficiente. Deu interferência aqui. É, Então, estão me escutando? é o retorno, sim? Ah, sim, ok, perdão. Então, quando eu sofri um acidente onde uma escada caiu em cima de mim, os detalhes do acidente eu não me lembro direito, e esse acidente me gerou uma paralisia do lado direito do corpo. Eu tive um trauma que me gerou uma paralisia do lado direito, que afeta meu pé, meu braço e minha perna, do lado direito. E isso tudo correu de forma natural, porém essa transição foi um pouco demorada. Eu demorei uns 5 anos para poder me entender como deficiente depois do acidente, entender que meu corpo havia mudado, entender que eu já não tinha mais o corpo convencional que eu nasci com ele e que estava tudo bem, tá tudo bem. Meu corpo mudou. E eu até brinco falando que é basicamente uma pessoa que não nasce careca, que nasce com cabelo e fica careca depois. Tá tudo bem, o corpo dela mudou. O meu mudou um pouquinho mais, mas é algo que hoje pra mim é tranquilo de lidar. Eu olho pra isso e me aceito e me amo do jeito que eu sou. Então, assim, essa mudança do Ricardo convencional pro Ricardo que hoje é deficiente físico, ela demorou um pouco. Eu tive um pouco de dificuldade, tive um processo aí de lutar contra uma depressão por conta de ver meu corpo mudar, de tentar fazer as coisas da maneira que eu fazia antes e não conseguir. Essa E o a esporte, ele, readaptação, né? isso, a ressignificação do corpo foi mais difícil do que a adaptação. A adaptação ela acontece de maneira involuntária, você tem que se adaptar, senão você não vive. Mas ressignificar o corpo foi algo que para mim foi difícil, num primeiro instante. A partir do momento que eu voltei para o esporte, aí eu consegui fazer essa virada de mesa. Ô, Ricardo, antes desse acontecido com você, você já fazia alguma coisa de esporte? Você já se envolvia com isso ou não? Sua vida mudou a partir dessa nova fase?
Não, então, eu, quando criança, ali dos 12, 13 anos para cima, até os 19, quase 20, eu fui atleta de iniciação do atletismo. Eu comecei com o projeto Popó Santos, que fica aí na cidade de Natividade, onde eu nasci. Quem quiser conferir, é só ir lá na Natividade, procurar o Popó, que ele tá lá com as crianças dele e tá vivendo muito, tá desenvolvendo um bom trabalho com aquilo que ele tem. Eu, eu tive esse prazer de ter começado no esporte muito cedo. Eu falo até que foi uma dádiva, porque se eu não tivesse conhecido o esporte naquela época, talvez agora eu não teria me voltado para o esporte para poder conseguir viver o que eu estou vivendo hoje. Então, assim, na minha segunda infância e adolescência, até minha fase adulta ali, eu tive esse contato, esse primeiro contato com o esporte, que foi o atletismo. E tem, assim, a gente deixou uma caixinha de perguntas, né? Sim. Algumas perguntas eu vou passando para você de acordo com a gente vai batendo papo. E a primeira já entra nisso que a gente está falando um pouquinho, que é até a Marta aqui de Itaperuna mesmo, perguntando quais são as dificuldades que você acha para quem, seja esporte paralímpico ou não, vive na questão do interior. Você acha que a dificuldade ela é um pouco maior ou é de acordo com os projetos ou com a possibilidade da pessoa ir, igual você foi para São Paulo? O que você acha do esporte hoje no interior? Seja no Rio, seja em São Paulo? É, vamos lá. O esporte em si no nosso país ele já é pouco difundido. A gente tem que pesar algumas coisas, por quê? Porque nós temos vários exemplos de pessoas que conseguiram vencer no esporte, mas esses exemplos ainda fogem à regra. A regra é que o esporte, no geral, no nosso país, não tem tanto incentivo. Porém, nós temos nos grandes centros mais incentivo do que nos pequenos lugares. Exemplo, Natividade. Quantos grandes atletas Natividade fez? Você pode citar três. E hoje eu tenho o orgulho de falar que eu sou um deles. Você pode eu me lembro de três. Se alguém se lembra aí, pode deixar aqui embaixo aqui, tá, gente? Mas teve o Giancarlo, que infelizmente faleceu, que era jogador de futebol. Eu e o... Não, agora eu me lembro de dois, pra você ter uma ideia. Tem que forçar para poder pensar. Então, assim, é difícil a gente desenvolver isso. Então, o apoio, o incentivo ao esporte, principalmente no que diz respeito ao lado financeiro, que atrapalha o desenvolvimento do esporte no interior. Então, tem sim dificuldade. A gente consegue suprir essas dificuldades? Claro, claro que a gente consegue. Mas dificulta o caminho. Tem até uma pergunta do nosso amigo que não perde uma. Um abraço para o Henrique aqui, Alexandre, o pessoal que está curtindo a gente aqui. Que ele fala que no Brasil só futebol dá dinheiro para as emissoras de TV e o marketing. De certa forma não. Eu, na minha opinião pessoal, também acho que as pessoas são muito voltadas para o futebol em si. Você vê dessa forma também, Ricardo? Então, eu não gosto de falar mal dos outros esportes. Eu falo mal do que se faz dos outros esportes. Não, A gente sim. tem que parar para pensar, a gente tem que parar para pensar que isso foi um processo cultural. Quando você vai lá fora, o Brasil é o país do quê? Quando a gente pergunta lá fora, fora do país, Brasil é o país do Futebol. futebol, do samba. Então, assim, a gente acaba fazendo sofrendo por isso, por causa desse estereótipo cultural. Então, assim, a culpa não é do esporte, a culpa é do não investimento. Mais uma vez, a gente acaba caindo nesse mesmo assunto que a gente citou antes. A culpa não é que a mídia só fala do futebol. Cara, durante a Paralimpíada, muita mídia deu voz à minha medalha. Ó, eu fui citado pela CNN,
fora do país, fui citado pela Globo, fui citado... Então, assim, parar para pensar que existe Paralimpíada de 4 em 4 anos, mas não é só a Paralimpíada que existe. Existe o campeonato regional, o campeonato estadual, municipal. Então, por que não trabalhar em cima desses campeonatos até chegar à Paralimpíada? Então, assim, não é só de 4 em 4 anos que a gente tem a festa do esporte. Isso é clichê. A festa do esporte ela é construída durante 4 anos e não de 4 em 4 anos. E vale ressaltar também a transmissão de algumas modalidades, né? Em TV aberta, que acho que foi, se eu não me engano, a primeira vez. Eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez que alguns jogos foram televisionados, né? Em TV aberta. Sim. O Henrique citou uma coisa bem legal de se falar aqui, que as faculdades nos Estados Unidos e em outros países também fazem esse tipo de incentivo. É porque, na verdade, o esporte fora do nosso país, ele é business, ele é totalmente business. A gente tivemos a seletiva dos Estados Unidos esse ano, que foi um grande show. As pessoas pagam para assistir o atletismo. Então, assim, quando que você viu uma competição de atletismo paga no nosso país? Porque não vendem, os managers, os empresários não vendem isso como show. Principalmente o Paralímpico ainda tem um peso a mais que as pessoas veem como superação. Quando, na verdade, não tem nada de superação ali. Quando a gente entra na pista, a gente entra como atleta. A gente entra para vencer. A gente não entra coitadinho, ele teve um acidente e ficou deficiente. Coitadinho, nasceu com paralisia. Coitadinho, teve um tumor e ficou com paralisia. Isso não existe pra gente. O que existe pra gente do meu lado tem atleta tão treinado quanto eu, e se eu não correr bem, eu vou perder pra ele. Então, assim, as pessoas, isso eu digo com o Paralímpico, tá? As pessoas têm que parar de olhar aquilo ali como reabilitação, como superação, e olhar como esporte, e vender como show. Porque ninguém vai para um jogo de futebol e espera menos do que um show do próprio time. Então, cabe a nós também torcermos para os nossos outros atletas. Torcermos para atletas que são tão atletas quanto o pessoal do futebol. Porque, na verdade, não tem diferença. Eles treinam muito, eu treino muito. Então, assim, a medalha deles não vale mais que a minha. Tem que levar em consideração também que você ganhou sua medalha de bronze, mas teve 2 também super atletas que chegaram para a para com você também por questões de milésimos. Então, assim... Exatamente. A concorrência é grande. Não, nossa, eu não... É algo que russo, hoje, né? no mundo... Americano, né? Exatamente, o americano ficou em primeiro com recorde mundial e o russo ficou em segundo. E vale ressaltar que os 3 correram abaixo da marca que era recorde mundial. Então, assim, o recorde era 22,69. Eu corri em terceiro lugar 22,62. O russo correu 22,24. E o americano destruiu tudo. Correu 21,9. 21,91, se não me engano. E isso, cara, é para você ver o nível que o esporte tá. E eu não falo nem esporte adaptado, eu falo esporte, porque ali a gente não tá pensando que tem deficiência, não. Ali a gente entra para correr e acabou. Então, basta a gente saber equilibrar isso, e cabe a nós também, que estamos de fora das mídias, aí agora eu me coloco como espectador. Cara, dar mídia a esses atletas. Igual, eu gosto de alguns esportes X, eu gosto de golfe. Tá, você conhece jogadores de golfe do Brasil ou você dá mídia para o jogador de golfe lá de fora? Eu gosto de tênis, o Nadal joga demais. Beleza, o Nadal é o Ronaldinho Gaúcho do tênis. Legal. É a Marta do tênis, o Nadal. E tá, mas e o brasileiro? Você conhece algum? Mas o brasileiro não chega para ganhar. Por que ele não chega para ganhar? Por que ele não chega ao nível de ganhar? É porque ele não tem talento? Não concordo com isso. É porque ele não tem incentivo, oportunidade, apoio. É uma coisa que eu
tento sempre falar a respeito é que a gente chega até onde a gente quer chegar, sim, desde que tenhamos a oportunidade de chegar lá. Porque se, quando eu falei, eu preciso ir para São Paulo treinar com a seleção, e o meu técnico não tivesse brigado com o mundo para eu estar aqui, hoje eu não teria uma medalha. Então, assim, tudo na vida gira em torno de oportunidade. Não, e vale ressaltar também, pelo menos eu falo por mim, que algumas modalidades que eu não sabia que o Brasil tinha representatividade, né, em Olimpíadas, creio que muita gente não sabia também em virtude dessa coisa de não ter algum tipo de ajuda, até mesmo da mídia, né? Algumas modalidades que eu não sabia que o Brasil participava. Então, assim, falta um pouco mais de atenção para as outras modalidades. Sem ser que, assim, eu amo futebol, todo mundo gosta, mas, assim, realmente falta um pouco mais de atenção para as outras modalidades que até sofrem mais. A gente vê um tempo atrás, foi o próprio Flamengo, ou um time próximo nosso aqui, que foi desligando as pessoas que eram de outras modalidades, basquete, ginástica, enfim. Foi o Né? Vasco. Então eles vão cortando de outros esportes, mas o futebol mantém intacto. É uma pena, né? Ah, é uma pena, mas é um mundo corporativo, né? Infelizmente, a gente vive num mundo onde o business fala mais alto. Então, a gente não tem que julgar isso, porque os caras vão fazer, os caras vão escolher, os cartolas vão escolher aquilo que está dando lucro para eles. Então, a gente não tem o que fazer, tipo, fora o resultado, que é o que a gente vem apresentando, é muito difícil a gente fazer algo diferente disso se a gente não tem a bendita da oportunidade. Com certeza. E o que você falou aí é certíssimo em questão, por exemplo, o Daniel Dias. É um nadador fera, assim, o nosso recordista, né? E a gente não temos excelentes nadadores, né? Para a Olimpíada, no esporte, mas assim, igual o Daniel, realmente tá difícil encontrar aquele. Agora que ele aposentou, parou, né? O Daniel ele Mas é o cara é recordista em medalhas. recordista, Então, Se assim, não me engano, são 27 medalhas em Jogos Paralímpicos. com Tem certeza. Então, país que assim, não tem. Gente, para vocês terem não uma tem ideia, medalha. tem país no mundo que não tem essa quantidade de medalha que o Daniel tem. País. Exatamente. O Daniel sozinho tem mais medalha que alguns países aí. Aqui da nossa América do Sul, tá? Não vou falar Argentina não, mas tá aí, joguei no ar. O Henrique, participando muito bem hoje, está falando que Varriçai, cidade nossa vizinha aqui, a verba para o esporte em 2020, o Henrique, não sei se eu tô errado, se eu tiver, você me corrige. Foi de 80 mil para o ano e para dividir entre vários esportes. Vergonhoso. Cada município tem aí uma Uma verba diretriz, X, né? né? Então aqui no interior é meio complicado. Mas, Ricardo, eu queria assim que Sim. você pudesse falar para a gente exatamente desse ponto que você saiu do interior, que você teve essa mudança, né, na sua vida em função do esporte. E como é que você foi parar em São Paulo para poder ser, até então, nosso medalhista de bronze aí nas Paralimpíadas? Conta um pouquinho dessa transição. Então, para falar da transição, tem que falar como que começou. Em 2018 para 2019 ali, eu comecei a tratar com um médico aqui aí de Itaperuna e ele me indicou voltar para o esporte e tal, e eu voltei a treinar e treinando ali eu percebi que eu estava correndo relativamente bem. Decidi então que eu iria voltar a treinar de maneira mais pesada, treinar de maneira mais guiada para competir. Procurei uma equipe, me filiei e tal. Porém, um pouquinho antes disso, teve os Jogos Universitários da FUNITA, que é a Universidade de Itaperuna. É uma universidade onde eu estudava Educação Física, eu tive que trancar para poder me focar para o treino para a Paralimpíada. Nesse universitário, eu corri contra os outros alunos atletas não, que são pessoas sem deficiência. E eu consegui ganhar a prova. Eu falei, opa, não tô tão mal assim. Se eu tô conseguindo ganhar do pessoal que é Legal. convencional, então acho que eu vou investir nisso. E me inscrevi numa equipe do Rio de Janeiro,
para poder competir os jogos regionais, para poder tentar me classificar para os jogos nacionais, que são as etapas, né? Me inscrevi, passei, fui lá, corri em Curitiba, ganhei medalha, voltei para Itaperuna, continuei treinando, classifiquei para o brasileiro, fui para o brasileiro. Só que para poder competir internacionalmente, me demandava uma classificação internacional, que seria em abril de 2020. Mas por conta do coronavírus não teve. Então eu voltei, no final de 2019 fui para Campinas para treinar com a equipe lá. Treinei com essa outra equipe já. Treinei com essa equipe e consegui fazer boas marcas treinando lá em Campinas. Acabou que eu tive que vir para voltar para Itaperuna por conta da pandemia, que a pandemia mudou os planos de todo mundo, mudou a vida de todo mundo. Fui para Itaperuna de novo e continuei treinando, não parei, adaptei os treinos, comprei uma bicicleta ergométrica para poder treinar em casa, no período de fechamento mesmo, me resguardando a minha família, meu filho, minha esposa. E nesses momentos ali foi muito difícil. Até que no final do ano eu comecei a conversar com o Fábio, que é o treinador era o treinador da seleção na época, e eu virei para ele e falei: Fábio, treinando aqui eu não vou conseguir fazer índice, você precisa me levar para São Paulo, cara. Eu preciso ir para São Paulo. Foi onde eu vim, ele conseguiu essa vaga para eu treinar. O Washington, que é um garoto da seleção que foi prata na classe, foi bronze na classe T47, ele me aceitou na casa dele, eu moro de favor até então, na casa dele, e a minha esposa ficou com meu filho no Rio, aí no Rio, né, em Itaperuna, e hoje ela está em Macaé. E eu tive que me separar da família, ficar longe da minha mãe, que mora na atividade, vim para São Paulo com a cara e com a coragem, em busca do sonho. Graças ao apoio, tanto da família, quanto dos amigos, quanto do CPB, eu consegui ir para a Suíça, no meio desse ano de 2021, fazer a classificação internacional. A classificação internacional é um processo que todo atleta paralímpico passa, de exame médico, exame físico, para comprovar a sua deficiência. Eu boto comprovar entre aspas porque você não tem que provar nada para ninguém. Você tem uma deficiência, show, você tem sua deficiência e segue a vida. Mas como é um processo de classificação, de equidade, que é para que os atletas compitam em equidade, que é de igual para igual, só atletas que têm a deficiência similar competem. Igual, eu não compito com pessoas que estão amputadas. Por quê? Porque essas pessoas, em teoria, têm uma certa vantagem sobre mim que tenho paralisia, porque meu movimento é mais duro. A pessoa amputada, ela tem desequilíbrio, entendeu? Eu tenho incoordenação e minha musculatura ela é mais travada. Então, assim, em alguns momentos minha musculatura faz movimentos involuntários, tal. Então tem todo esse processo. Então, o esporte paralímpico, ele é muito mais complexo do que se pensa, do que se vê por fora, porque o que se pensa é, ele tem essa deficiência, ele corre nessa classe. É isso que eu ia te fazer uma pergunta exatamente em cima disso, que a gente tem uma pergunta que fala exatamente isso aí. Como é que é classificado, para que a gente possa entender? Igual você estava explicando aí, é por limitação, qual é o quesito principal? Primeiro você tem que apresentar a característica da classe. Exemplo, eu sou T37, eu tenho paralisia em um M-corpo, em um lado do corpo, e não importa se é direito ou esquerdo. Aí eu tenho, meus exames apresentam paralisia tanto na perna quanto no braço. Se eu tivesse só no braço ou só na perna, eu seria T38. Se eu fosse amputado, eu seria T47. Se eu fosse amputado de pé, eu seria T44. Então, assim, tem todo um processo. Vou falar por alto aqui. T11, T12 e T13 são visuais, sendo T11 totalmente cego, ou com um nível de visão assim, quase nulo. T12 enxerga um pouquinho ali, consegue contornar algumas coisas. E o T13 é baixa visão, é uma visão que é pouca, mas ainda você consegue se virar sem muita ajuda, entre aspas. Do
T38 ao T34 são os paralisados cerebrais, ou lesionados do sistema nervoso. Beleza? Eu tinha até separado aqui uma questão Sim, dessas classificações. Se estiver errado, que você me corrija, que eu fui buscando algumas informações. Que você chegou a mudar de categoria, que você acha que é classe. T40, de classe, Isso. T47 para T37. Qual é essa diferença? Então, no meu acidente, eu tive ruptura e esmagamento no ombro. E afetou meu plexo braquial. O que é o plexo braquial? Um conjunto de nervos que passam aqui dentro que controlam o membro superior, que é o braço. Eu tenho característica dessa classe também. Então, quando eu fui classificado a primeira vez, foi levada em conta a característica da classe superior. Só que, durante os treinamentos, durante as competições, foi se notando que eu apresentava característica de outra classe. Foi onde eu fui chamado para fazer reclassificação. Ah, sim. Então, assim, é tudo muito sério, é tudo muito focado, tudo muito direcionado. E assim, a gente chega num momento, por exemplo, que eu até anotei aqui sobre a questão do Covid, né? Que você também Sim. você pegou o Covid, assim, tudo que aconteceu, que antecedeu esse momento até Tóquio. Não chega a ser Você não ganhou medalha, você conquistou, né? De tantas coisas que foram acontecendo nesse meio tempo e você tem passado para que pudesse chegar até lá. Qual foi essa sensação, Ricardo, de você falar assim, poxa, consegui, vou chegar lá, vou concorrer de igual para igual, enfim. Qual foi essa sensação sua quando você falou, não, eu vou participar de uma Paralimpíada? É difícil falar, porque assim, eu esqueci seu nome, perdão. Diego. Diego, desculpa, Diego. Nada. Faz parte, PC esquece as coisas mesmo, tá? Então, assim, Diego, é difícil falar da emoção porque é algo que só eu entendo. Se eu te falar assim, eu sinto isso quando eu penso. Se eu conseguir exemplificar, a única coisa que eu sinto é que, caramba, dever cumprido. Eu me propus a fazer algo e eu lutei com unhas e dentes para que isso acontecesse. Tive apoio, tive uma estrutura em volta de mim que me permitiu fazer isso, mas foi luta. Foi pancada em cima de pancada até conseguir. Então, assim, trazer essa medalha aqui para o Brasil, vocês não têm Bacana. ideia de quanto foi gratificante, de quanto foi pesada. Essa medalha tem um peso que não é o dela, é um peso maior. Mostra Então pra gente de novo, Ricardo. Aqui. Que maravilha, hein? Eita, não, muito bonito. Parabéns, meu amigo. Obrigado, obrigado. Então, Legal. acaba que assim, Diego, é um sentimento, é uma mistura de sentimentos, na verdade. Sabe, é um pouco de indignação pela falta do apoio no esporte brasileiro, é satisfação por, mesmo sem ter muito apoio, conseguir chegar. Sabe, hoje eu estou na categoria de Bolsa Nacional, então assim, eu vivi basicamente esse ano todo ganhando R$ 925 por mês, para poder chegar lá do outro lado do mundo e trazer uma medalha. Então assim, e é importante falar que o governo tem investido pesado no nosso esporte. Nós temos os projetos do time Caixa, do time São Paulo, do Bolsa Pódio. Então, assim, mas o atleta tem que chegar num certo nível para poder pleitear essas bolsas. Eu até separei uma pergunta aqui para você, exatamente sobre isso aí, a questão das bolsas auxílio concedida Sim. pelos órgãos públicos, né? Na sua visão, você acha que hoje chega a grande parte dos atletas que realmente necessitam? Aí, pelo menos no seu convívio. Chega, como eu acabei de falar, a partir do momento que você atinge um certo nível, você consegue chegar nelas. Isso, de certa forma, é bom para os atletas que estão nela, mas ainda falta
os outros atletas, entendeu? Então, existe sempre a luta para que isso venha abranger todos. É difícil? É muito difícil. Seria interessante que as equipes pagassem também, não só os auxílios do Estado. Seria interessante que as equipes também tivessem esse ímpeto de pagar salários aos seus atletas. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcos, aqui de Itaperuna. Obrigado, Marcos, pela participação. Perguntando o seguinte: hoje você vive do esporte aí em São Paulo? Hoje o Sim, esporte o que você vive dele hoje, do treino, exatamente. Não, e até aí porque eu não você. consigo fazer mais nada. A carga de treinamento ela é tão exaustiva, eu brinco com o meu técnico falando que é tão abusiva a carga de treinamento que a gente tem, para poder render no nível que a gente rende, que não tem como fazer mais nada. Eu muito mal consigo estudar. E assim, não abro mão disso. Uhum. E o Rodrigo perguntando como é que foi a preparação sua para chegar até a Olimpíada. Qual é o nível de preparação por dia, alimentação, como é que essa situação toda que tem que ser feita para que você chegue lá em boas condições? Sim, primeiramente você tem que ter um nível de entrega acima do 100%. Quando você pensa que você chegou no seu 100% ali, você fala, não consigo mais, você tem que dobrar ali sua meta. Quando você atinge a meta, você tem que dobrar a meta. Não tem como. Ninguém chega num pódio paralímpico, num pódio olímpico, se você não for no mínimo, desculpa o termo, um psicopata com aquilo ali. Eu vivo esporte. Eu respiro esporte. Eu acordo pensando, eu preciso comer isso, porque senão eu não vou aguentar fazer o treino. Eu preciso comer menos um pouco, porque senão meu peso vai subir. Então, assim, eu tenho, eu tenho isso na minha cabeça, basicamente, essa latência, esse fogo de viver o esporte, basicamente 24 horas por dia. Claro, eu preciso dos meus tempos de lazer. E isso não quer dizer que o lazer não esteja incluso, porque o descanso também é treino. Então acaba que você vive aquilo 100% dos seus dias. Alimentação, eu tive acompanhamento aqui no CT Paralímpico, no CPB. Mandar um abraço à minha nutricionista, Mirtes e Monique. Um abraço, essa medalha também é de vocês. Então, Diego, é um nível de entrega, cara, que quem não vive não consegue entender. É, é muito louco, é muito louco. É você acordar um dia de manhã e falar assim, putz, tô doido pra comer um hambúrguer, um sanduíche. Aí tu pensa, eu vou manter a dieta. Eu vou manter a dieta. O mais difícil. O, a Evelyn Ramos está falando aqui que você é da seleção e eu também sou. Natação, vamos para cima. Obrigado aí pelo recado, Evelyn. O Popó, atletismo, que é o que É você o tinha Popó, falado, meu né? treinador. Foi meu Ô, treinador. meu Segue amigo, ele aí, boa gente. noite. Boa noite, somos uma potência no esporte. Popó, já convido você para poder a gente fazer uma matéria aí para a revista. E vou caçar ele aí na atividade, vou achar ele lá. Por favor, por Obrigado aí favor. pela participação. E tem uma pergunta aqui do Alexandre. Qual é o maior obstáculo que você venceu no esporte? Preconceito. Porque quando eu estava em Itaperuna, eu tinha que provar a minha deficiência 24 horas por dia para conseguir apoio, conseguir incentivo, conseguir treinar, conseguir. Então, assim, acho que no mundo hoje o que a gente vive é esse preconceito de você olhar para uma pessoa com deficiência e falar, você não é tão deficiente assim. Acho que as pessoas que falam isso deveriam enrolar a linguinha e engoli-la, para não falar outra coisa. É. Quem falou sabe que falou. Não, e você hoje, Ricardo, consegue ver, por mais que a gente tenha tido excelentes resultados, porque a verdade é para ser dita, a Paralimpíada é onde os brasileiros mais se destacam, né? A nível Sim. de medalhas. Hoje você consegue ter uma visão diferente? Você acha que as pessoas conseguem ver hoje o esporte paralímpico de uma maneira diferente do que viu alguns anos atrás? Sim e não.
Sim, porque a gente está tendo mais visibilidade, não porque as pessoas olham para o esporte paralímpico e pensam que é superação. E a gente vem brigando contra o capacitismo de forma veemente, de forma dura, todos os dias. É uma bandeira que eu levanto que você não tem que tratar o deficiente como coitadinho, você tem que respeitar a individualidade dele, assim como eu tenho que respeitar a sua individualidade. Vamos lá, vou fazer um exemplo qualquer aqui. Tu é bom de química? Não. Não. Beleza. Eu sou bom de química. Você tem uma deficiência em química que eu não tenho. Entende? Claro. Eu corro, você pedala. Você no pedal vai me ganhar. Eu penso que na corrida eu ganho de você. Você entende? Infinitamente. Tá, certeza. Não, são exemplos, são exemplos. Então, assim, Aham. é dentro disso que a gente tem que mudar esse panorama, esse prisma, essa visão. Por quê? O esporte ele é multifacetário. Ele abrange desde a pessoa com deficiência até a pessoa sem deficiência. Só que no universo das pessoas com deficiência, não existe só o paralisado, não existe só o carinha de cadeira de roda. Não existe só o cara que tem paralisia, que é todo torto lá, paralisia. Existe a pessoa que tem um grau de paralisia que você não vai enxergar. Nem por isso essa pessoa tem que te provar que ela tem essa deficiência. Entendeu? Eu tenho meus laudos, eu ando com minha carteira de. Eu tenho na minha carteira de identidade está especificado pessoa com deficiência. E às vezes eu chego nos lugares, entro em fila para pessoa com deficiência e o cara olha para mim e fala: O que você está fazendo aí? Eu falei: Eu tô na fila para pessoa com deficiência. Por quê? Eu olho para a cara da pessoa e ignoro, porque se eu for responder eu vou arrumar briga. Entende? Entendi. É complicado isso, né, Então, cara? o grande quê dessa questão que você me perguntou agora é essa: o esporte tá mudando, mas ainda precisa mudar mais. E a gente vive essa constante metamorfose aí dentro da cultura, né? Você Que isso acha é que o ponto. cultural. Esse é justamente. E você acha que o ponto crucial para que isso comece a mudar seria o quê, na sua opinião? Mudar a concepção. Mudar como se entende o esporte adaptado. Vamos lá. Quantos atletas paralímpicos você conhece na sua cidade? Eu. Paralímpico? Conheço agora você. Eu. Você sabe quantos por cento da população mundial são deficientes? Não. 15%. Então, em teoria, 15% da população de Itaperuna na atividade são pessoas com deficiência. Você conhece algum projeto de esporte para pessoa com deficiência aí? Aqui não. Exatamente. Mudar Aliás, a concepção. e região também, eu acho que não. Entendeu? É mudar a concepção, mudar como se entende o esporte paralímpico. Esporte paralímpico não é para ser bonito, é para ser competitivo. Claro, também tem a questão da reabilitação, o esporte vai ajudar, mas a partir do momento que se chega no altíssimo nível, no nível competitivo, já está falando. Você é um atleta de alto rendimento. Você não está preocupado em ensinar nada, você está preocupado em render. Hoje eu estou preocupado em render. Claro, eu estou em constante evolução até por conta da minha deficiência ser uma deficiência nova, ser uma deficiência muito recente. Que são 7 anos para uma deficiência de nível sistema nervoso, é muito pouco tempo. Então acaba que eu ainda estou em constante evolução. Então ainda tem mais coisa para sair aí, tem mais coisa boa para chegar. É isso aí. Tem uma outra pergunta sobre a sua base de incentivo no esporte hoje. Você teria algum exemplo que você siga, que você acha que Relacionado a quê? Base de a incentivo para esporte? ficou uma pergunta. Para Tá, mas assim, esporte. para esporte. Algum fã, alguma coisa Você... que você goste de queira Ah, seguir, tá. ou você acha que é um trabalho legal? Cara, eu gosto muito do trabalho do Popó, que eu falei aqui, que é um trabalho inicialmente voltado para a pessoa convencional, mas que pode vir a ser adaptado para a pessoa com deficiência. Acredito até que ele já esteja fazendo o curso do CPB, se não me engano. Popó, se você tiver aí, me responde aí fazendo um favor. Que ele está fazendo o curso do Vi que, CPB. vi que ele entrou aqui, mas só falou É, aquela hora mesmo.
Mas deve Então, estar ligado. assim, deve estar ligado aí. Então, assim, gente, eu tenho meu técnico, Fábio Dias, que é um dos expoentes no mundo dentro do atletismo como técnico. E tem alguns atletas que eu admiro a caminhada, sabe? O Washington Nascimento, Chitão, que eu moro com ele aqui, eu tenho o prazer de conviver e treinar com um dos meus ídolos no esporte. Tem Verônica Hipólito, que é super inteligente, é uma atleta inteligente, que quebra esse estereótipo de que o atleta é burrão, sabe? E isso a gente vem fazendo também, brigando contra o estereótipo de tudo que todo atleta é cabeça dura, é burro. Então, assim, tem vários exemplos que eu posso citar aqui. Mas se eu for falar assim, do esporte mundial, alguém que eu acredito que eu olho para a história desse cara e falo, putz, cara, que história maneira, que história bacana, é um americano chamado Steve Prefontaine. Ele era meio fundista. Ele hoje as marcas dele já caíram, tal, mas o que o cara fez na época dele pelo esporte foi fora do comum. Ele basicamente profissionalizou o atletismo nos Estados Unidos há, sei lá, 40 anos atrás. Então, tudo que a gente vê que acontece hoje nos Estados Unidos, esse show todo que acontece em volta do esporte lá, principalmente do atletismo, ele brigou por isso lá atrás. E no Brasil eu tenho inúmeros que eu posso citar aqui, que o Ayrton Senna, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, pô, Reinaldo do Galo, o meu time do coração, sabe? Eu sou Atlético Mineiro, pra quem não sabe aí. Então, assim, Reinaldo, cara, eu posso citar vários. Dentro do atletismo eu posso citar Mauro Imagem, posso citar Jardel Gregório, Vicente Lenilson, que pra mim tem uma das melhores reações de bloco do mundo. Se você quiser aprender reação de bloco, vai assistir vídeo do Vicente que você vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, eu consigo citar vários, eu não tenho um só ídolo. Eu nem gosto dessa palavra ídolo, porque, sei lá, eu acho que são exemplos. São pessoas como nós, que tinham marcas exemplares, mas que podem ser batidos. Com certeza. Tem um recado do Patrick Cerqueira aqui. Ricardo, é uma Opa, das pessoas mais sensatas que já conheci. Sabe se comunicar e se posicionar muito bem. Forte abraço. Obrigado, e Patrick. Patrick, feliz aniversário, seu aniversário é amanhã, eu tô ligado. Tamo junto, você é um cara maneiro também, eu gosto demais de você. Abraço pra Juliana aí, tamo junto. Depois você chega lá no direct lá e fala o que você achou, me dá um E panorama aqui do que parabéns, eu né? Então, falei. já deixar felicidade para o nosso amigo, então, Patrick. Obrigado pela participação, hein, meu amigo. Ele está dizendo aqui também, Ricardo, que Santo Antônio de Pádua teve um atleta S9 com 4 medalhas no Parapan de Guadalajara. Opa, Acredito que podemos caramba. difundir mais o esporte adaptado no Noroeste. Sim, claro, Bacana. claro, claro. É porque não O... falta. Gente, eu vou falar um negócio assim, claro, para deixar claro. Não faltam pessoas com deficiência. O que falta é incentivar essas pessoas com deficiência a praticar o esporte. Porque a partir do momento. Por que no Brasil saem tantos bons jogadores de futebol? Você sabe? Por causa do incentivo, né? Exatamente porque se incentiva muito as pessoas a participar do esporte. Então, se dá oportunidade, aparecem talentos. Por que no Quênia aparecem tantos bons corredores de fundo, corredores de provas longas? É por causa do potencial genético? Também é por causa do potencial genético. Agora tá, beleza. Pega o potencial genético e bota o cara para comer, só comer e jogar videogame. Ele tem potencial genético para correr. Ele vai conseguir correr? Não. Não, não vai. Então, assim, a gente precisa incentivar e mudar essa cultura de que a pessoa com deficiência não pode fazer nada, que ela é uma bonequinha de louça que vai quebrar se você encostar. Isso não existe mais, gente. Nós não somos de vidro. Nós somos pessoas como vocês. E queremos ser respeitadas e ter as mesmas oportunidades que vocês. Só isso. Isso. Eu não sei o nome pronunciar, mas é AZ Chalafia. Ela tive o prazer de conviver e estudar com o Ricardo em Natividade. Um ser humano incrível, genial e acolhedor. Sucesso, amigo. Lá o pessoal de Valeu, Natividade irmão. mandou um alô para você.
É, boa noite. Você já pensou alguma vez em entrar para a política na sua cidade, vereador, parlamentar, Não, elaborar um projeto de não, lei na questão do esporte PCD com proposta de inclusão e equidade? Recado da não. Evaneide. Vaneide, desculpa eu cortar, mas eu não quero participar de política, é algo que não é para o Ricardo. É, é, eu sou uma pessoa que eu sou muito efusivo, eu falo o que eu penso na hora que eu penso. Então, a política ela tem que ser pensada, ela tem que ser inteligente e a pessoa tem que ter talento para aquilo. Política não é carreira. Política é você fazer o certo pelo povo, porque você de fato foi escolhido pelo todo. E não é representar só os seus próprios Interesse. interesses. Então, assim, eu não tenho pretensão hoje. Se você me perguntar, o Ricardo de hoje tem essa pretensão? Não, ele não tem. E, Pode e mudar? Pode. aqui muita Tudo é gente mutável. faz, né? Leva como carreira, né? Infelizmente. É uma realidade nossa. Exatamente. Ô, Ricardo, Sim? os planos aí agora para você, né? Após ganhar essa medalha maravilhosa, você continua em São Paulo? Quais os projetos futuros agora? Ah, projetos mil, estão fervilhando aí os projetos. Quero falar aqui em primeira mão para vocês que eu estou numa equipe nova, estou no time Nauru agora. Por favor, Bacana. sigam lá a minha equipe. É time Nauru. Pode jogar aí, @time Nauru, que vocês vão encontrar lá. Estou numa equipe nova. Estou muito feliz com essa oportunidade que me abriram. Estou treinando em um lugar diferente agora também. A gente vai se comunicando através do meu Insta aí. Me sigam lá que vocês vão saber daqui para frente. Tem muita coisa boa chegando. Os projetos e metas estão muito ousadas para a próxima Paralimpíada, mas antes da Paralimpíada nós ainda temos o Mundial de Kobe ano que vem no Japão e o Parapan no Chile, 2023. Então, assim, a gente está com uma crescente aí até 2024 e as coisas estão bem promissoras. Não vou falar muito aqui para também não dar muito spoiler, né? Oi, Ricardo, já estou te entregando aqui, falando que você canta muito. Já cantei, já cantei. Hoje em dia, por conta do acidente, eu perdi um pouco do controle da musculatura desse lado aqui. Acaba que eu tenho dificuldade de atingir algumas notas aí, mas ainda faço alguma coisinha ou Tá. outra. Agora o pessoal está curioso para saber o que você achou da Terra do Sol Nascente. Você pode falar um pouquinho dessa sua chegada Posso, lá, as claro. curiosidades, o que você achou antes do grande dia, né? É um país muito Sim. diferente, enfim. O que você pode falar para a galera que está curiosa em querer saber como é que é lá? Então, eu não tive muito a vivência do país, eu tive a vivência da Vila Paralímpica. A vivência do Uhum. país eu terei mais pra frente quando eu for lá a passeio. Agora. Uhum. Não, eu vou voltar lá a passeio uma hora ou outra aí. Quando que é Mas uma agora o coisa, campeonato lá que você falou? o Mundial é em agosto. Agosto do ano que vem. De lá É, em Tóquio. em Kobe, no Ah, Japão. Então, assim, cara, eu tenho uma relação com o Japão que precede a minha vida como atleta. Eu sempre gostei da cultura japonesa, um dos esportes que eu mais amo é o karatê. E eu comecei a treinar com o Alex, aí de Itaperuna. O Sensei Alex, aquele abraço. Se você estiver vendo aí, provavelmente não tá, que deve estar dando aula uma hora dessa. E, cara, ir pro Japão para mim foi a realização de dois sonhos. A da criança, Ricardo, que viveu uma vida assistindo anime, lendo mangá e tentando aprender a falar japonês para não passar vergonha. Entendeu? Então, assim, conhecer o Japão para mim foi a realização de um sonho, porque eu, de fato, sou apaixonado pela cultura nipônica. Eu acompanho até hoje, eu acompanho coisas japonesas. Pra vocês têm uma ideia? Eu tenho produtos do Japão aqui, tem um bonequinho do Shiryu que a minha esposa ganhou ali num casamento. Então, assim, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, essas coisas. E eu estava no país sede disso tudo, onde isso nasceu, sabe? Então, para mim, foi primeiramente a realização do sonho da criança e depois ali a realização do atleta.
Então todo dia eu acordava de manhã e falava, putz, o sol nasce diferente aqui. Não, não nasce diferente. Nasce do mesmo jeito que nasce aqui, só que eu tava lá realizando aquilo que a criança queria, sabe? Conhecer o Japão. E venhamos e convenhamos, eu sou de família humilde. Eu não teria a oportunidade de estar do outro lado do mundo se não fosse o esporte. Você sofreu com horário? Então, Com fuso horário? Como é que foi um a pouco. adaptação? Ou adapta ou adapta, não tem essa. Eu não tive aclimatação por conta do Covid, né? Eu fiquei 15 dias preso no Brasil até para poder me recuperar e tal. Então eu fui direto para a Vila Paralímpica. 3 dias depois que eu cheguei, eu já estava correndo e minha aclimatação foi chegar e correr. Então eu não me dei tempo aqui para sentir o fuso horário. Senti, claro que eu senti, meu fisiológico sentiu, mas a equipe médica da seleção estava lá me acompanhando, a gente teve a medicação para induzir o sono e vida que segue. Quem mandou o recado da música foi a Mariana de Natividade. Ela botou o nome dela aqui pra gente saber direitinho. Que eu estudou com Mariana, você. não me lembro. Mariana. AZCH. Xaláfia. Mariana. Aí ela botou aqui Tá. também botaram aqui a 25/8/2022, o Mundial. Isso. E o Patrick já até botou aqui, @time Nauru. Segue lá, galera, que é o que você tinha falado, né? Com a sua nova equipe. Exatamente. Bacana. A Lívia, minha esposa, entrou também. Amor, beijo. Foi ela que botou aqui, Lívia Carvalho? Isso. Carvalho? Isso. Legal, bacana. Um abraço para a Lívia aí, então. Ricardo, a gente podia finalizar aqui, né? Nosso bate-papo foi assim, uma grande honra para a gente conversar com você e dizer que a gente está com o espaço aqui aberto para quando você precisar divulgar alguma coisa sobre o esporte aí de São Paulo, esporte paralímpico, enfim, a gente está com o espaço aberto aqui. Pedir para que as pessoas que não seguiram a gente passem a seguir, a gente está um canal, a gente vai estar disponibilizando também a live aí nas nossas redes, né? E queria que você deixasse um recado final aí para quem hoje, claro que tem como o esporte uma saída, né, para uma esperança, enfim, que possa haver no esporte uma melhora de vida para poder correr, para poder jogar, enfim, que tenha o esporte como um exemplo, né? Cara, o meu grande recado que eu sempre tento deixar, sempre que eu falo algo, não importa o que aconteça, não importa o que falam, não importa como vão agir com você, o que importa é o que você acredita. Então, assim, eu tento acreditar nas pessoas assim como acreditaram em mim. Então, acreditem, trabalhem. E nunca perca a fé em si mesmo. Você pode perder tudo. O dia que você perder a fé naquilo que você quer, naquilo que você acredita, aí sim vai estar acabado. Eu lutei contra um acidente, contra uma paralisia, contra preconceito, ouvi muita gente falar abobrinha. E, no entanto, cheguei aonde cheguei. Eu consegui trazer essa medalha para casa. Então, acreditando e tendo oportunidade, tudo é possível. Então, o que eu posso falar é que não escondam as pessoas com deficiência da família de vocês. Não tentem super proteger essas crianças, essas pessoas. Eu falo criança porque na maioria das vezes as famílias tendem a super proteger a criança com deficiência. Ela não precisa disso. Ela precisa de oportunidade. Ela precisa que você pegue ela e fale assim, olha, uma piscina, joga ela na piscina. Não literalmente, tá, gente? Por favor, não pegue uma criança e jogue na piscina. Bote ela na natação. É um modo de falar. Senão dá problema. Tem que explicar. Desenhar aqui daqui a pouco. Então, assim, gente, oportunizem para que as pessoas cresçam. Independente se é deficiente ou não. Tem que haver oportunidade. Cara, você tem uma ferramenta na mão, Diego, perfeita para isso. Você tem um grupo de ciclismo, não tem? Eu participo de vários aqui. Por que não? Pedalada aqui.
Por que não incentivar ao handbike? Por que não pegar um dia e falar assim, pô, cara, eu vou procurar alguém que pratica handbike e chamar para dar uma palestra para essa galera. Gente, 15% da população Inclusive, mundial. mal te cortando, eu fiz já uma live com o Edson Nascimento, do Rio de Janeiro. Sim, Ele é atleta de handbike. Foi um tá dos vendo? nossos entrevistados aqui. Muito gente Tá boa, tá vendo? sempre ligado. Inclusive, foi, acho que um dos primeiros que a gente, nessa questão de lives, né? Foi Sim, o sim, sim. primeiro a ser entrevistado, até porque, além dele ser um atleta de handbike, ele tem números assim absurdos, né? Ele tem premiações Sim, fora do país, ele é um cara espetacular, muita gente boa. cara. Cara, material humano a gente tem, Diego. Falta oportunidade. Então vamos oportunizar, vamos dar a oportunidade. É E isso dar aí. oportunidade, gente, é simples. É tratar como igual. Se Acho que você falta um trata a pouco pessoa mais de como igual, empatia, né? exatamente. É olhar para o outro e falar assim: quer ver uma forma fácil de não ser capacitista, de não ser preconceituoso com a pessoa com deficiência? Antes de falar qualquer coisa com uma pessoa com deficiência, você pensa o seguinte: eu falaria isso para ela se ela não tivesse deficiência? Se a resposta for sim, fica quieto. Se você falaria, eu falaria, beleza, você pode colocar. Se a resposta for, eu não falaria, é melhor você segurar com você ali, repensar a pergunta ou a fala e. Cara, a gente está num processo de evolução, o mundo está evoluindo, o ser humano está evoluindo. Então, cabe a vocês, que são pessoas convencionais, pessoas sem deficiência, entender que nós somos diferentes e todo mundo é diferente, e isso tá tranquilo, é normal. Um ciclista de handbike, ele pedala com a mão, porque ele não tem o movimento da perna, mas ele não deixa de pedalar. E é isso. O esporte continua o mesmo. O pensamento é o que eu falo. Treinamento. Treino é treino desde que inventaram a roda. Acabou, não tem o que inventar. Se você vai passar um treino X para você, você só precisa adaptar ele para mim. A minha realidade. E não é por conta da minha deficiência. É da minha individualidade biológica. Então, assim, a única coisa que eu peço a todos é que amem mais, sejam mais empáticos e oportunizem. Oportunizem, deem oportunidade às pessoas com deficiências, com deficiência, porque vocês verão que muitos mais medalhistas podem surgir dessa região e do nosso país. Muito legal. Mais uma vez eu quero te agradecer. É uma honra para a gente falar com o medalhista olímpico, né? Cara sensacional. Ainda mais sendo conterrâneo nosso aqui. Então, assim, é uma honra muito grande. Quero te agradecer a gentileza de ter atendido a gente nesse bate-papo aqui, a gente, até para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? E o espaço aqui tá aberto já para quando você quiser, enfim. Ou se tiver uma outra pessoa, outro caso que você queira falar, pô, Diego, tem como você falar um pouquinho? Pode mandar, entrar em Com contato que certeza. a gente está com espaço aberto aqui para a galera aí de Sampa. Principalmente Valeu, para valeu, você que é valeu. conterrâneo nosso aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar, de estar aqui, de aparecer. O seu público ele é um público cativo e isso ajuda muito. Pessoa que gosta de bike gosta mesmo. Eu não tenho muito para mim isso aí não. É uma coisa que andar de bicicleta é só por lazer. E olha lá. Gente, obrigado. Uma boa noite. Eu quero deixar as saudações paralímpicas para todos e um forte abraço. E em breve a gente se vê aí, se Deus quiser, pessoalmente, quando eu for na atividade ver minha mãe. Não, e só para a gente finalizar, a gente mudou a identidade visual da revista no meio do ano. Lógico, a bike é um carro-chefe, né? Não deixa de ser, mas a nossa ideia é falar de esporte, falar de vida, de saúde, né? Então, Legal. tudo importa pra gente, não é só a bike. E tanto é que a gente já falou, teve oportunidade de entrevistar outras modalidades, né? Outros atletas de outras modalidades. E a ideia é essa, a gente trabalhar e conversar de todas as modalidades possíveis,
que o esporte é que liga isso tudo, né, cara? Então, independente da modalidade, né? Claro, claro. Então, mais uma vez, obrigado. Grande abraço para você e tudo de bom. E a gente vai estar aí seguindo. Vamos seguir essa equipe nova aí. Peço que os colegas que nos estão seguindo passem a seguir a nossa revista para ver os materiais, nossas divulgações, enfim. Que a gente possa também estar ajudando de uma maneira aí indireta, né? Trabalhando com a informação que possa levar para as outras pessoas também. Eu que agradeço, meu Obrigado, meu amigo. camarada. Tudo de bom. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Valeu, valeu.